Cumprimento a igreja do Senhor com a paz. Amém? Vamos nossas Bíblias, livro do Apocalipse. Amém? Capítulo 3. Vou fazer uso do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua corrida. Mais uma vez. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens. Guarda o que tens. Para que ninguém tome a tua coroa. Amém. Beleza? Nós sabemos que a casa de Deus é um lugar em que há milênios Deus preserva para que o mundo espiritual de Deus se dê em continuidade a todas as promessas que estão escrituradas na palavra de Deus. Então, obrigatoriamente, de uma forma natural, voluntária, sem nenhuma pressão, no sentido de que temos a obrigação de cumprir aquilo que é a vontade de Deus, então cumprimos com alegria, cumprimos com satisfação, porque nos é dado um ensinamento sublime da parte de Deus, né? Então, nós vemos que hoje é um dia em que nós estamos fazendo uma consagração, e é muito importante que nós entendamos, é muito importante você entender de uma forma muito profunda a obra de Deus nas nossas vidas, para que não haja uma pressão externa ou interna, pessoal, de que a obra de Deus na sua vida ou na minha vida se torne um fardo, se torne uma coisa enjoada, uma coisa pesada, algo que você vai, mas aquilo não desce, sabe, emagrece. É de uma forma natural. Então você começa a ver que aquilo parece que é um fardo e a alegria é muito distante. Então eu tenho todo cuidado, no sentido de que eu seja convencido pelo Espírito Santo, em todos os termos, de que a obra de Deus é algo que eu tenho como algo fundamental e não algo que venha me trazer peso. Então, quando nós estamos na casa de Deus e estamos diante de uma obra, nós vemos que a palavra de Deus, ela sempre nos convida a uma perseverança. Por quê? Porque o estado físico, espiritual do homem, ele pode estar a 120% hoje, mas amanhã possa ser que esteja 30% ou 20%. Então, o fato é que nós sabemos das coisas, no sentido da palavra, mas a instabilidade das coisas não se dão pela nossa vontade. A estabilidade das coisas se dão pelo mundo, sabe, espiritual de Deus. Então, o meu cuidado é, o fato de eu estar bem hoje não quer dizer que eu esteja bem amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então, eu louvo a Deus por quê? Porque temos uma responsabilidade em fazer uma consagração, irmãos lá. Porque eu entendo claramente que o mundo espiritual de Deus, não uma questão poética, mas uma questão totalmente real, ele é muito mais sólido do que o mundo espiritual, do que o mundo temporal. Então, o mundo espiritual de Deus, há um momento em que você começa a entender, não é que você veja com os olhos só a mudança, você começa a sentir, é audível o mundo espiritual de Deus acelerar ou desacelerar, ou até mesmo cobrar de uma forma muito profunda. Então, o que me faz, na verdade, ter o entendimento de participar de uma consagração, de uma santa ceia, é a realidade do mundo espiritual de Deus e toda a obra, né, ao qual Jesus Cristo está envolvido para nos ensinar. Vou abrir a Escritura no capítulo 3. Então aqui eu vejo que é uma palavra que vem direto do trono, uma palavra de Jesus Cristo. Então a palavra de Jesus Cristo no capítulo 3, ela está falando acerca da igreja de Filadélfia. O próprio Jesus ele está falando. Então eu digo que é Jesus que está falando, porque o capítulo inicial da igreja de Filadélfia diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Quem tem a chave de Davi? Nós sabemos que é o próprio Jesus. Então nós olhamos e vemos uma realidade ao nosso redor. E é muito bom, irmãos, quando nós estamos numa consonância de concordância, em número, em gênero e grau, porque você consegue perceber a realidade que há entre nós. Nós temos hoje vários concertos. Então, a irmã Kelly trouxe um concerto muito interessante. E aí você começa a olhar para os olhos espirituais e você viu claramente que ela não tem uma vida, que ela própria avaliou e disse a Deus: Senhor, eu não sou digna de ter, na verdade, toda a realidade de Deus e preciso da realidade. Ela disse que não tinha a dignidade. Então ela se humilhou diante de Deus. O que nós vemos? Mas peraí, a mãe Kelly está casada, a mãe Kelly tem casa, a mãe Kelly tem carro, a mãe Kelly tem filhos. Mas ela está esquecendo de quê? O Espírito Santo de Deus, que é o mundo espiritual sobrenatural divino, toca no coração da Kelly. E a Kelly consegue ver claramente: não vou levar meu marido, não vou levar meu carro, não vou levar a minha casa, não vou levar nada, mas eu vou me apresentar a Deus com a minha alma.
aqui desejando me ensinar diante daquele momento de humilhação. Porque a própria irmã Marcela, numa continuidade, ela fez alusão aqui bem clara. Porque o meu pecado não atinge só a mim, mas pode ser que eu seja um mau exemplo dos irmãos. Então, do início ao fim, quando você vê todos os irmãos fazendo o concerto, você começa a aprender, bom, aqui é isso, isso. A Marcela disse isso, que é muito de muita valia. E a irmã Ana veio trazendo uma experiência de que alguém que ela conheceu, uma diaconisa, vacilou nos trabalhos de Deus, poderia ser uma mulher mais caprichosa, mais temente, e Deus o levou a colocá-la numa cama por mais de 10 anos. No meus tempos de jovem, era muito comum você ver os profetas de Deus serem usados, e eu lembro que eu era muito mais novo, recente da igreja, eles falavam até assim: eis que te colocarei no leito de dor por tantos anos. E, irmãos, não era uma promessa de palavras vazias, eu mesmo vi. Eu vi pessoas que ficaram por muitos anos, vi pessoas que estão até hoje, desde meus dias, nunca mais se levantaram da cadeira de roda. E um detalhe: fizeram sinais e prodígios, curando doenças incuráveis assim aos olhos humanos, e foram usados para curar, e estão sentados na cadeira de roda até hoje. Uma doença incurável, a medicina não descobre. Então, o que eu quero dizer aos irmãos é que quando nós estamos na casa de Deus, eu não quero nunca ter o sentimento de que eu tenho medo de Deus. Eu não tenho medo, mas eu tenho temor. Então, o temor é algo que você começa a entender, que é diferente do medo. Deus não é uma pessoa que você tem que ter medo dele. Você tem que ter temor por uma questão natural de que você precisa de uma perseverança, mas entendendo todos os tópicos. Não, você tem que entender o seguinte: o que está em volta de nós, o mundo espiritual, ele é muito sólido, ele é muito real. E em determinados momentos, você tem que ouvir o que a palavra de Deus está mostrando, que dentro de um conceito, de uma capacidade de observação de tudo que tem ao teu redor, você começa a ficar muito sensível. Você começa a ver, bom, o controle está na irmã Rosângela, aqui na irmã Rosângela. O controle está em Deus. Mas ela é uma mulher de Deus, mas o controle não está nela, está em Deus. A história é óbvia, mas às vezes as pessoas não entendem nem que está na Rosângela, nem que está em Deus, então não acreditam em nada. Mas não tem essa confiança, porque, por exemplo, os irmãos poderiam estar mais em peso, outros, todos. Mas alguns não vieram, mas não vê mais. O que tem faz a razão da pessoa não estar em Deus? A pessoa precisa entender, irmãos, que o mundo espiritual de Deus é muito sólido. Não, irmãos, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que a realidade de Deus, ela se dá de acordo com aquilo que eu entendo realmente, porque eu posso ter uma capacidade de compreensão, o irmão pode ter outra, mas podemos estar fechados numa única coisa: Jesus Cristo é o Senhor. Eu posso estar bem, eu posso estar mais ou menos, mas então, Jesus Cristo é o Senhor. Se Ele é o Senhor, se Ele é realmente Deus, você vai crer na palavra que tem sido pregada. E Deus está nos dando uma palavra muito gloriosa, que nos dá o seguinte entendimento: você iniciou o caminho de Deus. Você iniciou o caminho de Deus, então você se entregou, foi batizado, comparece aos cultos. Mas o interessante não é você iniciar, é você permanecer e terminar. Porque iniciar, muitas pessoas iniciam, irmãos. Milhares e milhões de pessoas iniciaram, mas e aí? Se mantiveram? Não. Finalizaram? Não. Então ele está dizendo aqui, bem na sua palavra, ele está dizendo: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, ele está dizendo que eis que venho sem demora. Quando nós olhamos para Deus, irmão, nós devemos olhar e começar a compreender que o Jesus está falando sobre uma segurança temporal. A segurança é algo que você deve avaliar de manhã, de tarde e à noite. Porque do nada, tudo pode desmontar. É muito fácil tudo desmontar. E a razão de tudo desmontar, ela tem que, sabe, ser presumida por nós. Porque quando eu vejo que tudo pode desmontar, o que eu entendo? Eu entendo que Deus está falando que Ele vem sem memória, guarda, sabe, a tua coroa para ninguém tome a tua coroa. Nós olhamos para a casa de Deus, nós vemos que alguns assuntos são latentes sobre nós. São assuntos que as pessoas normalmente não gostam de falar. Eu me lembro que um dos assuntos que está na minha vida há muito tempo é a própria morte. Então eu olho a morte com muita cautela, porque quando eu era muito garoto, já me levavam no cemitério para fazer aquelas coisas que fazem lá das pessoas, que na verdade vão lá visitar seus mortos, coloca flores, coloca livro, coloca alguma coisa lá para fazer o ritual. Então eu fui durante muito tempo, garoto, e eu via entrando
no cemitério vários caixões de pessoas mortas. Eu até entrava, às vezes via, olhava como criança, mas uma coisa eu observei do morto desde novo. Quando a palavra de Deus fala em morte espiritual, aquilo me agride muito. Muito. Eu não falo de forma poética da morte espiritual. Eu falo de uma realidade que quando alguém fala em morto, eu já tenho uma filmagem gravada na minha cabeça. O morto fica imóvel, ele não se mexe. E não foram poucos mortos que eu vi muitos mortos. No caixão, na celebração, no sepultamento. Eu sempre, quando eu vou em algum lugar, eu olho, eu observo a posição que ele está ou ela está. Porque eu vejo que é óbvio, mas talvez você não tenha essa, digamos, essa expertise de olhar o que ele está. Ele está parado, não se faz nada. E aí eu olho e aquilo ficou gravado na minha cabeça. Desde que eu sou garoto, eu penso na morte. Então quando eu olho a morte, mas eu olho com medo. Eu olho com um estado estático, imóvel, que a pessoa não faz absolutamente nada. E eu tenho um temor da parte de Deus em ser roubado pela morte espiritual. A morte espiritual, quando você fala, não é uma coisa poética. Uma pessoa que se posiciona como morto espiritual, ela não se posiciona, é Deus que coloca ela naquele estado. Você pode observar, ela não tem alegria nenhuma de falar de Deus e não consegue espontaneamente exalar o perfume, a graça, a glória de Deus. Ela não tem acesso a isso, ou seja, ela fica morta. 99,9% de todos os assuntos delas vai ser inerente ao mundo. Então quando você vai para a palavra de Deus, você fala assim, mas presbítero Douglas, a palavra que o pastor me deu foi: eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então por que você olha uma palavra dessa e Deus está querendo nos ajudar e nos mostrar? Então, você está bem, mas para que você perca a tua coroa pode ser muito rápido. Muito. Porque o fato de você, sabe, não vigiar e avaliar, por exemplo, o que representa a comunhão com Deus na nossa vida. A comunhão com Deus é você olhar para o que está ao redor do mundo e ver assim, me avalia aquela situação lá. Aí eu vou a um hospital e aí eu vejo uma UTI. Entrei e vi aí, porque as pessoas não viram, irmão? A ciência diz que os sinais vitais considera-se como viva. E Deus diz não, que a pessoa pode estar com os sinais vitais, mas ela pode estar morta. Então o fato de que eu vejo muitas pessoas rodeando na face da terra não significa que elas estejam vivas. Para o homem ela está viva, mas para Deus ela está morta. E é por isso que eu estou dizendo que eu tenho temor de amanhã andar no meio dos outros, ir e voltar. Mas daí? Pastor morreu. Como morreu? Não fala nada mais de Deus. Não direciona uma palavra, não direciona uma alegria, não direciona um contentamento, não concorda com nada de Deus. Então, come, bebe, respira. Mas daí? Está morto. Meu Deus. E não, são poucos que eu vi morrer. Não foram poucos. Eu não estou falando de poesia, eu estou falando de realidade. Então o fato de você estar viva hoje dentro da igreja, você deve prevalecer em todo o tempo e manter isso, porque tu possa ser que você morra. Mas onde que eu posso morrer? Dentro da igreja, você pode morrer. Mas aí quando você vê, irmãos, ele está dizendo aqui, este que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, ele está dizendo que veio sem demora. E isso se junta ao que na consagração? A consagração ela se torna necessária porque eu tenho que envolver uma série de aspectos, principalmente a questão de a minha fé tem que existir. Olha, se existe um Deus, se existe um Senhor, se existe um Rei dos Reis, se existe um Deus Salvador. Não, peraí, isso tudo é o quê? É uma figurinha? É o que na tua vida? Isso existe ou é uma mentira? Se isso realmente existe, você vai querer, vai se esforçar para pressurizar isso, porque eu tenho Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu também tenho o reino. Eu tenho o poder do Espírito Santo de Deus através dos dons espirituais. Eu tenho uma vida toda espiritual que está escriturada. Bom, você acredita nisso? Então, eu vou na igreja. Mas não tenho nenhuma esperança no sentido de se essas coisas realmente existem. Quando Deus nos traz a igreja, nós devemos conciliar, sabe, a vida dentro de um contexto da realidade. Por quê? Porque muitos estiveram entre nós, aquecidos, forjados, vieram aqui, pregaram, falaram. Mas e aí? Esfriaram. Quando você vai visitar alguém diz, está na UTI. A pessoa está dizendo, bom, está respirando, mas está mais perto da morte do que da vida. O esfriamento espiritual, ele é algo que você tem que entender. Está respirando, mas está mais perto da morte do que da vida.
E por que eu digo isso? Porque respirar não é vida. No sentido geral, Jesus Cristo diz que Ele veio para que tenham vida. Ou seja, se você não tiver o entendimento que respirar não é vida, você não considera o valor, sabe, incalculável da glória e da graça de Deus, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que Ele é? Ele é alguém que vai te trazer a possibilidade de compreender coisas profundas que você não compreende. Porque eu olho para alguém que está mendigando na rua. Alguém vai dizer: não, ele não está morto, ele tem vida. Não, ele não tem vida não, ele está respirando. Vida é quando você está atrelado a Jesus Cristo. Aleluia. E começa a entender. Glória. Por que você está substituindo a tua vida a Deus? Porque se eu sair, amigo, dos conceitos de Deus, da comunhão com Deus, eu vou entrar em óbito espiritual silenciosamente. Eu tenho parentes mortos, eu tenho colegas mortos, eu tenho vários mortos diante dos meus olhos. Eu não vou chegar para a pessoa e vou dizer que você está morto, mas eu olho, mas e aí, Jesus está aí? Não. O que Jesus fala aqui nos meus ouvidos, no meu coração? Você não está vendo que aquela moça está morta? Eu vou orar alguém, quando eu chego: não, pastor, não, tem consciência de Deus assim? O Espírito Santo me fala: não tem consciência, está morta. É duro, mas você precisa avaliar isso. Se você avaliar, você vai começar a separar e ver a grandeza do reino de Deus na sua vida. Para você não vir com um culto desse como o culto de consagração e achar que é uma obrigação religiosa. Não, é porque Deus quer você vivo. O fato é que quando você se consagra, você faz uma manutenção, você faz uma avaliação e começa a ver coisas gigantescas, gloriosas da parte de Deus, que num momento, assim, você olhando e você falando: pastor, eu não estou vendo. Jesus está falando do risco de ser roubado. As pessoas têm muito medo de ser roubadas. E o roubo, ele se dá de várias formas. O roubo, ele se dá de várias formas. Nós vamos para a casa de Deus. E às vezes a pessoa não consegue avaliar o grau de periculosidade espiritual que tem na vida daquele que crê em Deus. Nós sabemos que o próprio Jesus diz: e vós sereis odiados por causa do meu nome. Mas por que o povo vai odiar a obra divina de Deus? Bom, se eles mataram o próprio Filho de Deus, o que eles não fariam hoje com o pastor, com o presbítero? Por quê? Porque o presbítero é responsável de sustentar a verdade de Deus. E não tudo que eles querem fazer, ou com o presbítero ou com o pastor, apaga o presbítero, apaga. Se você apagar, a verdade de Deus não flui. Quer ver que eu passo e canto a maçã? Então se apagar ele, a verdade não flui. Eita Deus, aleluia. E se não flui a verdade, nem no presbítero, nem no pastor, nem nos irmãos, acabamos com essa obra chamada a obra de Deus. Mas ele está dizendo: guarda o que tens. O que nós temos, irmão? A obrigação de entender a consagração, ela me fortalece em ter uma fé, em acreditar na palavra de Deus, no Espírito de Deus, na obra de Deus. E quando você entra aqui, eu não quero nem saber se tem 2, se tem 3, se já fez a vontade de Deus. Aleluia. Não tem mais importância, é verdade. Aleluia. O pastor está ficando mais velho. A responsabilidade está se transportando para os mais novos. A Bíblia diz que de geração em geração ele é Deus. Então ele transfere essa responsabilidade de geração para geração. E quando você olha, por exemplo, aqui eu estou pregando, a minha responsabilidade é transferir uma verdade de Deus com entendimento. Então, porque quando eu vejo uma pessoa que é roubada espiritualmente, eu vejo claramente: olha, foi roubada, foi. Mas possa ser que seja um roubo seguido de morte. Por quê? Porque a pessoa foi roubada. Jesus está dizendo: guarda o que tens. E se eu tenho uma comunhão, eu posso muito bem amanhã já não ter nada. E o que aconteceu? Eu fui roubado. E Jesus falou o quê? Jesus falou para você guardar o que você tem, para que você não seja roubado. Amanhã você está no meio daqueles que são a manada e não vê gravidade nenhuma no pecado. Obrigado. Você não vê gravidade no pecado, você não vê gravidade em ter temor a Deus. Você se junta com aqueles que não têm opinião de si próprio, com aqueles que estão na manada e que você não vê. É uma bobagem, vamos juntar eles. Por quê? Eles nem sequer pensam. Eles não têm nenhum direito de pensar, eles se juntam aos outros. Porque não faz sentido você ter uma geração que olha uma calça rasgada como um trapo. Aí você fala assim: nossa, a calça está toda rasgada, irmã Flávia, só que ele dá essa calça rasgada? Não, pastor. Irmã Flávia, essa calça está toda rasgada. A irmã Flávia sempre com o pastor: não é mais assim, era assim. Flávia, calça rasgada
vai ser calça rasgada eternamente. É. Ninguém vai me convencer que calça rasgada é moda. Ninguém vai me convencer que aquilo, para mim não é. Aleluia. Eu tenho opinião, porque o Espírito Santo de Deus, ele me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então eu tenho opinião. Olha, isso aí pode ser boa a tua intenção no sentido da discussão, sempre entendo. Calça rasgada é calça rasgada. Aleluia. Quando você tem Deus, Glória a Deus. você deve entender que algumas coisas vêm para poder trazer entendimento a você. Então, quando o Senhor fala sobre coroa, Ele está dizendo para você, para que a sua coroa não seja tomada. O que é coroa? No grego, a coroa fala que é Stéphanos. Stéphanos é uma obra em que nós olhamos e vemos o quê? O ornamento de uma honra. Então, alguém que tem uma coroa na época lá da Grécia antiga, eles colocavam a coroa, o ornamento na sua cabeça. Você é o melhor, você vai ser homenageado, você vai ser honrado. Então, aleluia. aquele atleta, aquela pessoa, aquela autoridade, aquele rei, uma pessoa, ela é homenageada com uma coroa. Então, aquele ali é o craque dos craques, foi consagrado, vamos colocar a coroa ali. Espiritualmente, Jesus está dizendo, guarda a tua coroa, guarda o teu ornamento. Aleluia. Aleluia. De honra espiritual. Glória a Deus. E quando você guarda o teu ornamento, você fala, vou levar para onde? Irmã, a senhora trouxe a coroa, pastor, graças a Deus. É o conjunto que você tem de convicção em que a pessoalidade de Deus, ela se torna muito viva. Então, eu estava vendo essa palavra e comecei a ver que é muito legal, interessante, quando você cresce na casa de Deus, entendendo a verdade de Deus. Por exemplo, nós tivemos ultimamente uma notícia do mundo em que o primeiro ano é alcançar $1 trilhão de patrimônio. Foi o Elon Musk ontem na Bolsa de Valores, uma movimentação. Ele alcançou $1 trilhão de bens pessoais. Talvez no mundo isso seja um fascínio, seja algo que o homem fale, nossa, que capacidade. Mas o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido. E aí devolve. Quando você tem temor a Deus, aí devolve. E aí Deus vai falar para você. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo de Deus me levou a entender isso. É muito bom, irmãos, quando você tem uma vida de pressurização. Ou seja, a pressurização, ela aumenta a eficácia de alguma coisa que precisa ser aumentada. Mas então o que faz? Você pressuriza. Espiritualmente, você deve entender que a pressurização, ela às vezes se adapta por eficácia. Então, por exemplo, eu quando estava fazendo aquele tratamento de câmera hiperbárica, tinha uma pressurização, ou seja, eles colocavam a 15 pés, como se eu estivesse debaixo do mar, a 15 pés de profundidade. Então a câmera hiperbárica colocava uma pressurização para que pudesse ocorrer a efetivação da oxigenação sobre a minha máscara que eu estava usando. E eu só podia suportar aquilo com a máscara. Então eu estava sob o efeito, sabe, de uma pressurização que a minha capacidade humana não teria uma, digamos, naturalidade para resolver, então vou pressurizar ele na câmera hiperbárica. Espiritualmente, você deve ser cada vez mais desejoso de ser pressurizado, quero mais, entender mais. Então ontem, quando saiu a notícia, eles tiveram a alegria de dizer, olha, o primeiro homem do mundo a alcançar um patrimônio de $1 trilhão foi o Elon Musk. E aí eu estive olhando, pesquisando, o Espírito Santo de Deus me levou a entender que quando a gente fala, é preciso nós devemos trazer, sabe, uma prova. Em todo tempo, Deus vai ser sempre maior. Aleluia. Em todo tempo, Deus vai ser sempre grandioso. Glória a Deus. Mas, diante da minha pressurização, eu preciso ver que o que Jesus está falando, não foram há 5 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás. Ele está dizendo, este que vem sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É uma observação meio que implícita. No sentido geral, guarda a tua coroa, Evangelho, guarda a tua coroa, não fala. E por que isso é importante a gente saber? Porque o mundo ele tem o prazer e tem também a obra de enganar você. E quando você é enganado, você fica sendo, sabe, alguém que é engodado, já conta um pouquinho para engodar. Quando a gente quer pescar, a gente faz assim, num lugar que tem peixes muito grandes, mas os peixes são muito sabidos, então é um cara grande. E a gente começa, todo dia engoda, joga naquele lugar, joga um pouco de comida ali. Aí o peixe come bem ressabiado. Aí você vai outro dia de novo, joga mais comida. Até o peixe ficar enquadrado na mente dele que aquela comida, aquele engodo é natural. Aí vem o grandão que nunca pega na isca. Você está no 5º, no 6º dia, ele vai encostar. Porque o peixe, quando está no mar,
Você tem que ver que tem toda uma sabedoria para mexer. Ele não faz assim como os mais espertos, os maiores, eles fazem assim, ó. Eles simulam que vão comer e deixam ver a reação. Espiritualmente, você tem que entender, o mundo faz assim, joga um engodo para eles. Elon Musk. Meu Deus. Mas espera aí, mexe com tudo da inteligência artificial mais moderna. A pessoa fica, sabe, no engodo. Ela imagina, vou voar. Por quê? Estou mexendo com a inteligência. Aí o Espírito de Deus falou assim para mim, dá uma olhada, para você ver quanto eles gastam por ano diante da segurança cibernética. O mesmo Elon Musk, que ficou rico com 1 trilhão, é o mesmo trilhão de 500 bilhões a 1 trilhão que o mundo inteiro gasta com segurança cibernética, ou seja, a inteligência artificial não tem essa eficácia. Meu Deus. Se amanhã der um bom, acabou. Por quê? Aleluia. Porque alguém que gasta de 500 bilhões a 1 trilhão de dólares é alguém que tem um risco muito grande. Então as instituições, o mercado, os bancos, o governo, o mundo todo, para sustentar isso é 1 trilhão de dólares. Meu Deus. E por que eles fazem esse investimento? Porque cada dólar investido, eles estão fechando a porta de que não seja milhares e milhões, não coloca mais. Por quê? Se você não colocar, daqui a pouco não tem eficácia nenhuma. E por que se deu? Porque eles aprovaram de algumas invasões. Então, os hackers, por mais sofisticados que sejam, todo o protecionismo da inteligência artificial, já foram invadidos várias vezes. Não foi uma vez. Então, eles já perderam, sabe, numa invasão de 1 bi, pelo menos 10, 20% daqueles bilhões de dólares os hackers levaram e transferiram. Então teve uma invasão dessa que foi em Banco de Bangladesh. Bangladesh é um país que fica na Ásia. Eles conseguiram transferir vários milhões de algumas outras instituições e são milhares de milhões. E agora eles deram outro tombo naquela criptomoeda chamada Ethereum e levaram pelo menos 1,5 bilhão era a intenção. Meu Deus. Mas uma parte o sistema deu naturalmente o alarme e suspendeu, mas eles levaram um pouco de dinheiro. Eu não sei até onde que você consegue imaginar, mas você vê, nós temos um sistema em que eles contam a beleza, a alegria de ter 1 trilhão, mas eles não contam para ninguém. Bom, nós tomamos um ferro todo ano. Em 2024 foi de tantos bilhões, entre bilhões e trilhões. Em 2026 aumentou o índice, ou seja, não há nenhuma segurança. O que eu quero dizer para os irmãos é que o mundo nunca vai te contar que a inteligência não é isso tudo. Ele conta a parte bonita, Meu Deus. a parte das plataformas, ele conta a parte da eficácia, mas ele nunca vai te contar. Então, perdemos 1 trilhão por ano só em segurança. Por quê? Quando a gente pensa que fechou uma porta, vem um hacker, ele leva tudo do outro lado. E aí? Tem que contratar outro hacker para cá. E daí? Eles guardam o dinheiro conosco, os bens que eles têm. Quem é que vai ter confiança daqui a um tempo? Se os hackers, os ladrões, sobrepuserem de forma muito profunda, então vamos dar um tombo no Citibank que vai cair. Meu Deus. Ou o Citibank gasta milhões e milhões para que os hackers não possam alcançar. Mas aí o Citibank fala, bom, isso aí é todo ano, não pode parar mais. Então o mundo conta o lado bonito, não te conta o lado feio. Espiritualmente, você deve entender que quando você vem para uma consagração, Deus está querendo dizer você o seguinte: segura. Por quê? Guarda a tua coroa. Porque para muitas ocasiões você vem aqui e não avalia o que veio. Pô, mas meu irmão não veio nada, então. Meu irmão não deve estar com entendimento. Por quê? O mundo não tem essa segurança que o homem imagina. Porque pode acontecer, a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Bom, se o mundo vai de mal a pior, é claro que eles não vão voar nas asas da imaginação do homem. Na casa de Deus que dá alegria, Glória a Deus. não é você manejar os negócios de Deus sem entendimento. É você entender que não existe segurança cibernética, não existe segurança humana, não existe capacidade de um homem. Porque quando você sai de uma esfera realista, você olha para homens, você não olha para máquinas. Eu olho para homens manejando máquinas. Mas e aí? Enquanto tiver manejo, está tudo bem. Mas depois, você se acaba. Por quê? Porque tudo vem de Deus, irmãos. Tudo vem de Deus. A força que o presbítero está defendendo, a causa de Deus, a força que a irmã Marcela, os demais estão falando, vem de Deus. Aleluia.
Você chega, você não entende, irmão, mas e aí? Deus tirou a força dele. Meu Deus. Por quê? Porque não agradava a Deus. E uma das coisas que mais aborrece a Deus é a morte. A morte espiritual, irmão, é você olhar e ver onde que esse irmão tem nessa irmã. Então, ela vive, mas morreu. Morreu. Você não está vendo como ela se comporta? Meu Deus. Você pode estar pensando em problemas psicológicos difíceis. Irmãos, o contentamento, a alegria que um homem tem diante de Deus é gigantesca. Glória a Deus. Eu começo a avaliar que eu não tenho vida. Eu estou respirando, mas aí, pastor, está bem? Então, estou respirando, mas eu não estou com vida. Houve um tempo que eu não tinha vida, quando eu passei mal, fui operado. Eu não tinha força nem de ficar de joelho, nem 2 minutos. Até eu falei para Deus, não é possível que eu nunca mais vou ajoelhar. Eu dobrava os joelhos, eu não conseguia falar nada. E onde é que você se sentia melhor? Quando eu sentava, quando eu deitava. Eu estava respirando, mas estava morto. Porque a vida é efusiva em Deus, você tem alegria em Deus, você tem contentamento. Por quê? Porque Ele é a própria vida, você tem alegria, Ele é a alegria. Glória a Deus. Agora eu vou entrar aqui, encabeçado, silencioso, vai fazer o quê? Vim para você, professor. Aí você está aqui, o próprio Deus está vendo lá, o cabresto assim. Por quê? Eu não gosto de Deus. Então, ela não gosta de igreja. De onde ele se dá? Ah, não, toda regra tem exceção, mas você começa a ver que não tem vida. Porque não tem alegria. Deus é a própria vida. E se eu tenho, na palavra ele tem, dizendo, eis que venho sem demora. Mas o que tem, se você pode vir hoje à noite, ou pode vir amanhã. Mas se eu olho para dentro de mim, você tem alegria? Não, estou morto. Eu tenho que dizer, você está morto? Mas eu estou morto, porque eu não tenho alegria. Eu estou respirando, eu como, eu bebo, mas você está com alegria em Deus? Não. Não gosto de falar de Cristo, não quero falar de Bíblia, não quero falar do Espírito Santo, não quero falar de batismo, não quero falar de milagres, não quero falar de dons. O que você tem? Olha para dentro de você, estou morto. Ah, então quando Jesus diz, eis que vem sem demora e guarda o que tens, é o quê? Para que ninguém tome a tua coroa, para que ninguém tome a tua honraria, para que ninguém tome aquilo que Deus colocou em você. Alegria que você vive em Deus. Porque é o momento que você passa na rua, você vê um mendigo. Você tem que raciocinar e entender. Não é que você esteja julgando, mas já podendo julgar, que você não amou. Os sinais vitais são uma coisa, mas que vida que esse rapaz leva? Né? Que vida que essa moça leva? Meu Deus. Está morta? Está morta. Por que está morta? Ela não tem alegria de Cristo. Jesus está dizendo que este vem sem demora, guarda o que tens. Eu tenho uma alegria hoje, tá? Eu tenho uma alegria de falar de Cristo. Eu tenho uma alegria de não estar, na verdade, posicionado a dever às autoridades. Não estou sendo procurado pela polícia, não estou preso no hospital, não estou preso na cadeia, então estou empregado. Então estou vestido, estou feliz. Você tem confiança não nas minhas mãos humanas, mas tem confiança em Deus que mandou, pastor, guarda a tua coroa. Porque a coroa são as honrarias que nós temos perante os homens. Os homens podem estar aqui nos desprezando, mas e aí? Aquela está sendo honrada pelo Espírito de Deus. Está sendo honrada. Você tem ligado para quem é pela igreja? Nunca liguei. Por que ele aparece aqui? E hoje não aparece, naturalmente. O Espírito Santo de Deus traz eles. Então eu olho e vejo que não é a minha vida, não é a vida da Rosângela, da Flávia, nem ninguém. O Espírito de Deus, irmãos, é muito maior do que você possa imaginar. Então, grava o seguinte: a tua coroa é o conjunto de ações que o Espírito Santo de Deus tem te dado, te ensinado. Mas da mesma forma que você ganhou, Deus está dizendo: olha, cuidado para ninguém te rouba. Você pode ser roubado. O dono do banco, o dono da instituição está dormindo. O hacker entra lá na corporação, desvia milhões. Quando ele levanta, então, mas tinha uma empresa, tinha uma seguradora, e aí eles entraram e levaram tudo. Espiritualmente, pra gente, é a mesma coisa na casa de Deus. Você veio para a igreja, você veio adorar, glorificar, mas tem que ter entendimento. O mesmo pastor que está hoje, aqui de pé, ainda que haja todas as promessas, ainda que haja toda alegria, todo contentamento, não quer dizer que é o mesmo pastor de amanhã ou daqui a um mês. Não, o que eu faço? Eu vesti 24 horas. Meu Deus. Mas por quê, pastor? Jesus está dizendo que ele vem sem demora. Ele pode vir hoje ou pode vir daqui a 30 dias. Então eu tenho que guardar o que eu tenho, que é a minha coroa, que são as minhas honrarias espirituais, aquilo que eu abro mão da comunhão que eu tenho com Deus. Então eu vim para a consagração com o quê? Amanhã tem Santa Ceia. Tem. Aleluia. A Santa Ceia, ela não dá validade de um mês, nem de 30, nem de 40 dias. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para ter sido em Cristo Jesus. O que eu faço, meu Flávio? Permanece em Cristo como vivo. Porque tem muito morto ao redor da terra, como disse o próprio presbítero, que toma Santa Ceia todo domingo. Mas ele está vivo? Não, irmã Flávia. Morto.
come, bebe e trabalha. Mas para Deus, está morto espiritualmente. Então é muito importante você olhar e ver quais são as obras de um morto. O morto não se mexe. O morto ele não abre a boca. O morto ele tem total imobilidade, ele fica imóvel. Meu Deus. Uma pessoa que não tem a Cristo, ela não toca nesse assunto. Não gosta desse assunto de Deus. Muito pelo contrário, ela sempre vai se desvencilhar. Mas nós não podemos, de maneira alguma, achar que esse estado de morte espiritual pode alcançar só os mortos. Eu tenho que cuidar para que ninguém roube a minha coroa. Então, quando tem um trabalho de consagração, quando o presbítero pregou uma palavra, como pregou no último culto, quando trouxe uma palavra aqui, eu tenho obrigatoriedade de gravar no meu coração. Aleluia. Tornai-vos a mim que eu não darei a voz. Irmãos, Deus é perfeito. Aleluia. Deus é perfeito. Glória a Deus. E se eu estou aqui dentro com sensibilidade, no meu coração, eu vou defender a Escritura e o posicionamento de Cristo na minha vida até o último momento. Aleluia. Está por baixo? Estou por baixo. Mas daí, eu tenho razão de estar por baixo? Deus não gostaria que eu estivesse por baixo, mas eu mesmo me fiquei por baixo. E agora? Estou por baixo. Por quê? Porque eu mesmo deveria guardar minha coroa, deveria ter o cuidado, deveria observar. Por quê? O roubo pode acontecer de madrugada, de noite, de dia. Muitos foram roubados, nunca mais se levantaram. Eu não sou queridinho. Eu posso ir dormir e desprezar o testemunho da irmã Rosângela, o testemunho do irmão presbítero. E daí? Você acha que Deus está feliz com você? Um preguiçoso de marca maior, um preguiçoso com P maiúsculo, desde o dia que nasceu, não tem importância em nada, não tem alegria em nada. Aí você fala, bom, isso aí já está super vivo. Não. Jesus está dizendo, eis que vem sem demora. Então eu entendo o seguinte, se ele é vivo, se ele é Deus, se ele é Senhor, eu vou falar, está dizendo que vem sem demora, daqui a pouco ele pode vir. Eu vou dizer um fato para encerrar aqui, um homem que era muito íntegro. E aquele homem falava que fazia e acontecia. Eu lembro que já me casou, fui numa oficina, perguntei, eu não lembro mais o nome dele. E o fulano, você não soube? Veio do churrasco ontem. Trouxe um pouco de churrasco para casa. Comendo churrasco. Se engasgou. E morreu. Mas como assim? Dançou, pulou, ficou lá no churrasco. E morreu engasgado? Morreu engasgado. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar para mim que alguém tinha morrido engasgado. Em uma certa ocasião, acho que eu até me engasguei num negócio lá, e o irmão Osmar estava perto de mim, e ele contou um evento também de que alguém morreu engasgado. Meu Deus. A probabilidade de alguém morrer engasgado, assim, uma informação, sabe, pequena, é quase nenhuma, nunca vi. Mas eu vi esse homem que me declararam, e o irmão Osmar também tem um testemunho. Eu louvo a Deus, irmãos, porque vejo a minha fragilidade, a fragilidade dos irmãos. Como eu tenho alegria dos irmãos entenderem que a coroa da vida é você ter de forma pressurizada, fulminante, no seu coração, o desejo de que Deus seja real para você. Aleluia. Porque amanhã possa ser, irmã Flávia, que eu comece no meu pecado e não veja a gravidade do. E aí? O pastor está pertinho de óbito. Por quê? Não está vendo a gravidade do pecado. Assim como alguém está na UTI, todo mundo começa a falar, começa a orar, Viviane, começa a orar, está na UTI. A probabilidade da UTI e a morte é muito maior do que voltar para a vida. Espiritualmente, dentro da graça de Deus, quando você está morto espiritual, a probabilidade, sabe, de você ir à morte, por uma questão de esfriamento espiritual, irmãos, para o pastor, para o presbítero, qualquer um, ela é total e absoluta. Que Deus nos dê graça e alegria de celebrar essa consagração. Aleluia.